Quando a gente fala de aterramento, nós estamos falando de um dos pontos mais importantes quando a gente fala de subestações de energia e também de instalações elétricas de uma forma geral. Porque o aterramento está diretamente ligado com a questão do choque elétrico, com o escoamento de descargas atmosféricas, com tensões perigosas. E tudo isso precisa ser consolidado no projeto, de forma que no final desse projeto a gente tenha uma malha de aterramento, de subestações, quando a gente fala principalmente de alta tensão, que sejam capazes de atender todas essas características e manter os potenciais de toque e passo controlado. Então o aterramento acaba sendo de extrema importância e ele tem diversas funções, como proporcionar uma baixa resistência de aterramento, manter tensão de toque e passo em níveis aceitáveis, manter o funcionamento do sistema de proteção, proporcionando um caminho de retorno para a corrente do sistema e sensibilizando a proteção, escoamento de descargas atmosféricas e também escoamento de cargas estáticas. Então a gente vê que o aterramento apresenta diversas funções. E para que esse cabo de aterramento, para que esse condutor da malha, para que esses condutores sejam capazes de escoar todas essas correntes perigosas, como as correntes de descargas atmosféricas e também as correntes de níveis de curto-circuito, ou seja, correntes de 10 kA, 20 kA, quando a gente fala de níveis de curto-circuito, e correntes até maiores se a gente olhar do viés das descargas atmosféricas. Para que esses cabos possam ser capazes de escoar essas correntes, eles precisam ser dimensionados corretamente. E um erro muito comum aqui é que muitas vezes o profissional ele acaba adotando um condutor padrão, seja por experiência própria, por já ter utilizado várias vezes aquele mesmo condutor em determinadas situações, ou simplesmente porque a empresa para a qual ele está prestando serviço apresenta algumas bitolas de condutores padrão. E aí ele acaba não fazendo o cálculo, acaba não dimensionando e aí muitas vezes aquele cabo de aterramento pode estar subdimensionado, ou seja, ele não vai suportar as correntes de curto no momento que acontecer um curto-circuito. E para que você não cometa esse erro, eu vou te mostrar como dimensionar corretamente o condutor da malha de aterramento de qualquer subestação, seja ela de potência baixa, potência alta, nível de tensão mais baixo ou nível de tensão mais alto. Então isso vale para qualquer nível de tensão, qualquer potência que esteja ali naquela subestação. E para dimensionar o condutor da malha de aterramento existem basicamente dois critérios, o critério mecânico e o critério térmico. O critério mecânico ele fala que todo condutor usado na malha de aterramento de uma subestação deve ter no mínimo uma bitola de 50 milímetros quadrados. Ou seja, muitas vezes o nível de curto-circuito é muito baixo em uma determinada subestação. E aí se a gente utilizasse o critério térmico, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, se fosse utilizado apenas o critério térmico, o cabo seria muito fino, 10 milímetros quadrados, 16 milímetros quadrados, só que o cabo muito fino acaba que ele tem baixa resistência mecânica. E isso não pode acontecer, porque muitas vezes, na verdade sempre, a malha de aterramento ela vai estar ali enterrada no solo. Se você coloca um condutor muito fino diretamente enterrado, pode ser que quando esse condutor seja submetido a um grande peso, por exemplo, ali você está chegando com um transformador na subestação, você passa com a carreta, todo esse peso ele vai para o solo, isso acaba de alguma forma se sobrepondo ali no condutor, e se o condutor é muito fino, qualquer tensionamento, qualquer esforço em cima dele, ele se rompe. Da mesma forma que quando esse condutor é submetido a uma corrente de curto ou a uma descarga atmosférica, acontece um esforço mecânico instantâneo muito grande. E esse condutor ele precisa também ser capaz de suportá-los. Portanto, esse cabo de aterramento ele não pode ser um cabo muito fino. Então a norma que fala de aterramento de subestações, ela estabelece que no mínimo o condutor da malha precisa ter uma bitola de 50 milímetros quadrados. Esse é o primeiro critério. Já o segundo critério, que é o critério térmico, ele está diretamente relacionado com a corrente de curto-circuito no sistema, que é o principal ofensor daquele cabo de aterramento e quem vai causar esforço térmico e mecânico, de fato, neste condutor.
Então o critério térmico ele relaciona não só a magnitude da corrente de curto, como também o tempo de atuação da proteção e também as características do condutor que está sendo utilizado e do ambiente onde está instalado. Então esta equação, que é conhecida como a equação de Onderdonk, relaciona todos esses fatores da seguinte forma. O condutor da malha é igual à corrente de curto, ou seja, a corrente que está passando na malha, vezes a raiz do tempo de atuação da proteção, vezes todos esses coeficientes aqui, que são coeficientes trazidos na norma. Αr é o coeficiente de resistividade, o ρr é a resistividade do condutor, o Tcap é uma constante do próprio material e o Tm é a temperatura de fusão, temperatura que depende da conexão que está sendo utilizada, o Ta é a temperatura ambiente. Então, em cima disso, para que fique bem claro a forma de dimensionamento do cabo de aterramento da subestação, vamos fazer o exemplo aqui, simulando uma malha de aterramento com um valor X de corrente de curto, tempo de atuação de proteção e as demais características que nós precisamos. Vamos lá. Então, o exercício consiste no dimensionamento da bitola dos condutores da malha da subestação. A malha de aterramento em questão é uma malha 50 por 20, tá? Então seria 50 de comprimento e 20 de largura. Essa malha utiliza hastes de aterramento, que são esses círculos aqui, basicamente 6 hastes ao todo nessa malha, do tamanho 3 metros por 16 milímetros, 16 milímetros é o diâmetro dessa malha. O cabo usado na malha de cobre nu, que é a grande maioria das malhas que existem no sistema, utilizam cabo de cobre nu. A resistividade do solo, onde essa malha está instalada, é de 200 ohm vezes metro, e o nível de curto-circuito previsto nessa instalação é de 20 kA durante 1 segundo. Então, de posse dessas informações, vamos usar a equação de Onderdonk dos critérios vistos para fazer o dimensionamento dessa malha. Primeiro passo, a gente vai utilizar aqui, aplicar a equação de Onderdonk. Então, a bitola do condutor ela vai ser a corrente da malha vezes a raiz do tempo, os coeficientes, vezes aqui ln de K0 mais a temperatura máxima, né, da conexão, dividido por K0 mais TA, que é a temperatura ambiente. Os coeficientes eu já tirei lá da norma e trouxe para cá para facilitar a nossa vida. Então a gente tem todos os coeficientes relacionados aqui aos cabos de cobre, assim como nós temos as temperaturas máximas também, a depender do tipo da conexão a ser utilizada. Se a conexão for mecânica, 250 graus, se for solda exotérmica, 850, e é com essas duas que nós vamos trabalhar. Então, de posse de todos esses valores, a gente pode utilizar diretamente a equação de Onderdonk e substituí-los aqui para fazer o cálculo. Tá? Então, vamos lá. Corrente da malha 20 kA, como nós vimos. Tempo de atuação de proteção, a gente vai considerar 1 segundo, no exemplo aqui. Tá? Coeficiente, o αr 0,00381, o ρr 1,777, 10 a quarta, o Tcap 3,422, a gente substitui aqui, ln de K0, quem é K0, 242,13, e a gente vai substituindo. Como a gente está calculando o condutor da malha de aterramento, e aí nesse caso aqui, como eu estou falando de malha de fato, estou falando da parte enterrada, tá? Neste momento eu estou falando da parte enterrada, a gente vai assumir que as conexões dessa malha serão feitas através de solda exotérmica. Então, se a conexão é por solda exotérmica, a temperatura máxima suportada é de 850 graus. Vou trazer esse valor aqui para a equação. E a temperatura ambiente, por padrão, aqui eu vou considerar 40 graus. Ok? Então, substituindo todos esses valores aqui na equação, a gente tem que a bitola do condutor deveria ser ali algo em torno de 76,7 milímetros quadrados. Só que como esse valor não é normatizado, né, não é padronizado, então a gente vai adotar aí um condutor de 95. Porque os cabos de aterramento eles têm um padrão ali 50, 70, 95, 120 e assim por diante. Então, como nossa bitola calculada deu 76,7, a gente vai adotar aqui o condutor de 95 milímetros quadrados.
Isso para a parte enterrada, mas a gente precisa lembrar que o condutor de aterramento entre a malha e o equipamento precisa ser também passado. Então a gente vai ter um condutor que vai sair lá do transformador até a malha. A gente vai ter um condutor que vai sair do disjuntor para a malha. Afinal de contas, a gente precisa aterrar esses equipamentos. E esses condutores também precisam ser dimensionados. Ah, Luan, mas esse cabo ele não é exatamente a mesma bitola? A gente não já dimensionou o condutor da malha? Não necessariamente. A gente precisa lembrar que, como a gente acabou de ver aqui, a bitola do condutor ela depende também do tipo da conexão a ser utilizada. É muito comum que toda aquela parte enterrada da malha ela seja feita com solda exotérmica, mas a conexão lá no equipamento, a que pega no terminal do equipamento, é uma conexão mecânica. E essa conexão mecânica ela tem uma temperatura máxima suportável de 250 graus, que é diferente da suportada pela solda exotérmica de 850 graus. Então a gente precisa também dimensionar esse cabo para ver se a gente vai utilizar a mesma bitola do condutor enterrado ou não. Dito isso, a gente vai dimensionar aqui a bitola dos rabichos. E a gente repete aqui todas as características, afinal a corrente de curto não mudou, o tempo de atuação não mudou. A única coisa que vai mudar aqui é o TM, que é a temperatura máxima da conexão. Então se essa temperatura ela passa a ser 250 graus, naturalmente, quando a gente calcular tudo aqui, vamos ter um valor diferente. Então, a bitola calculada de 119,7, logo a gente vai adotar para esses rabichos um condutor de 120 milímetros quadrados, que é maior do que o condutor da malha, mas isso é normal, já que a gente está falando aqui de conexões parafusadas, enquanto na malha as conexões são do tipo exotérmicas. Então, em resumo, no nosso projeto aqui, os cabos seriam um cabo de 120 interligando lá o transformador, o equipamento, qualquer equipamento da subestação, e a malha. Seria um cabo de 120, tá? Esse cabo de descida, que a gente chama popularmente como rabichos. E o cabo enterrado, esse cabo que está aqui dentro do solo, poderia ser um cabo de 95 milímetros quadrados. Então veja aqui no exemplo, nós calculamos aí cabos de 95 para a malha enterrada e cabos de 120 para os rabichos, essa interligação entre o equipamento e a malha de aterramento. As duas bitolas foram superiores aos 50 milímetros quadrados impostos pelo critério mecânico. Como o critério térmico acabou superando o critério mecânico, a gente adota 95 e 120. Se por acaso nós tivéssemos dimensionado um condutor de 30 milímetros quadrados, nós adotaríamos a bitola mínima de 50 milímetros quadrados. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Esses slides que eu acabei de mostrar para vocês está disponível na área de membros. Então, para você que é membro do canal, pode acessar e baixar os slides, pode aplicar esses conceitos aí nos seus projetos. E para você que ainda não adquiriu o seu livro, está aqui, mais uma vez, fica o recado para você. Esse exemplo, esse conteúdo que eu acabei de trazer para vocês é abordado aqui no livro. A gente faz um exemplo muito parecido com ele, além de várias outras coisas que a gente tem aqui em termos de sistema de potência, equipamentos, subestações de média tensão, subestações isoladas a gás, subestações de alta tensão, enfim, materiais. Tem muita coisa aqui nesse livro, são 320 páginas de muito conteúdo que vai te ajudar, principalmente você que está iniciando nesse universo, aí adquirir os conhecimentos e encurtar esse caminho para que você consiga um melhor lugar ao sol e consiga ter mais espaço nesse mercado de alta tensão. Para você que tem interesse em adquirir, só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.